A gente vai mudar aqui o assunto, falar um pouco de plano de saúde. Eles passam sempre por frequentes mudanças para se adaptar a diversas mudanças, né? A novas regulamentações, a necessidades dos pacientes, a avanços na medicina. Seja qual for a alteração, tem que ter a aprovação da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E a ANS aprovou mudanças importantes agora para 2025. E é Daniele Fonseca que vai explicar para a gente quais são essas novidades. E quando a gente fala de plano de saúde, Daniele, as pessoas pensam logo também em valor, se tem reajuste. Clarissa, não existe novidade sobre reajuste, tá? O reajuste mais recente, aprovado pela ANS, foi de 6,91% para planos familiares e também individuais. E aí esse reajuste está valendo desde abril do ano passado até abril agora de 2025. A grande mudança desta vez é em relação ao descredenciamento de hospitais por aquele plano de saúde, né? Eles estão podendo fazer esse descredenciamento caso seja possível, e a gente vai conversar sobre esse assunto com Viviane Guimarães, ela é advogada. Viviane, quais são as regras que os planos de saúde precisam cumprir para fazer esse descredenciamento de hospitais que eu falei agora há pouco? Bom dia para você. Bom dia, Dani. Bom dia, Clarissa. Bom dia a todos. Então, essa é uma resolução da ANS, né, que ela visa organizar essa forma de alteração da rede hospitalar e de emergência. Emergência e urgência. Quais são os pontos mais importantes? Para que o plano de saúde possa substituir uma rede hospitalar, ele precisa comunicar ao consumidor, ao cliente usuário, num prazo de 30 dias. E esse usuário ele pode fazer uma portabilidade num prazo de 180 dias. É uma mudança importante, essa de você poder fazer essa portabilidade. Não concordei com a exclusão daquele hospital ou daquela urgência e emergência. Eu posso partir para outro plano, e aí tem umas regras que precisam ser observadas. Essa é uma das mudanças. Digamos que o titular daquele plano ou um dependente dele esteja internado justamente nesse hospital que vai ser descredenciado pelo plano de saúde. Como é que fica a situação aí desse titular ou dos dependentes dele? Veja, a resolução ela dá direito aos planos de saúde descredenciar hospitais, não é que é descredenciar, é substituir hospitais por outro equivalente se tiver um atendimento de até 80% do público daquele plano, certo? Agora, se a pessoa estiver internada, é claro que ela não vai interromper o tratamento dela. Então, o plano da lei de plano de saúde, ele permite que a pessoa continue internada e o plano de saúde ele tem que custear essa internação até a alta médica. Esse descredenciamento vale para quais serviços? Porque muitas vezes a gente está no hospital, não necessariamente para uma internação. Lá também tem atendimento ambulatorial, a gente vai muito para atendimento de urgência e emergência. Vale para quais desses? Olha, a resolução ela fala na parte hospitalar de urgência e emergência. Então, tudo que estiver relacionado à parte hospitalar, ainda que seja um exame, ainda que seja um atendimento de urgência, ele pode ser alcançado pelas normas. O que a gente não vai alcançar são as clínicas que fazem parte, por exemplo, de todos os serviços que estão naquele hospital, né? Que a gente sabe que tem clínicas que estão lá, mas não faz parte de todo o atendimento do hospital, né? Então aí essa resolução ela não atinge essas clínicas que são particulares, mas estão ali no conglomerado do hospital. No caso das grávidas, das gestantes que já tem aí a data do seu parto marcada e vai ser naquele hospital que o plano informou que vai ser descredenciado, o que devem fazer essas mulheres, Viviane? Então, veja,
esse plano que vai ser descredenciado, ele necessariamente, se ele tiver 80% de atendimento daquele público do plano, ele tem que ser substituído pelo equivalente ou um superior. Então, se essa grávida quiser partir e fazer o seu restante do seu acompanhamento até o teu neném nesse novo hospital, não tem problema algum. Agora, se ela não quiser, eu entendo que ela tem que terminar o tratamento dela, que é o acompanhamento no hospital, que ela já faz o pré-natal. Viviane, isso foi positivo ou não? E para quem, né? É importante a gente citar isso também. Veja, ele é positivo quando a gente pensa que vai dar um pouco mais de previsibilidade no que o plano pode fazer, no que o plano, onde ele vai, o que é que ele vai descredenciar, o que é que ele não vai, o que é que ele vai reduzir, como ele vai poder excluir um serviço hospitalar. Mas a gente também tem o outro lado, o lado de que se realmente o plano, o hospital é descredenciado, se vai ser realmente outro de igual, semelhante ou superior vai ser colocado no local. Então, a gente vai ter que observar mais para frente, como entrou em vigor agora, a gente vai ter que observar se ele realmente vai ser positivo ou não. Se diante de tudo isso, o cliente do plano de saúde disser, então eu não quero mais esse plano, eu quero encerrar meu contrato, o plano de saúde, a empresa no caso, como é que deve ser o posicionamento dela? Não pode cobrar por alguma taxa de quebra de contrato? Como é que fica uma situação dessas? Essa, no meu entendimento, a minha avaliação, foi o ponto positivo dessa resolução. Certo? Porque as outras, de uma certa forma, a gente já tinha previsão na lei de plano de saúde, na 96, 56, 98. Já existiam essas previsões lá, só foram repassadas para resolução. Agora, essa questão da portabilidade é uma novidade. Se eu tenho um plano e mudou a rede credenciada hospitalar e eu não concordo, eu tenho a possibilidade de fazer a portabilidade para outro plano da minha escolha. Não preciso observar o tempo de permanência de 1 a 3 anos, então eu posso ir e sem observar a faixa de preço. Eu posso fazer a portabilidade para outro plano, para um plano superior, para um plano inferior. Agora, se houver carência ainda vigente, o plano que vai lhe receber, você vai ter que cumprir as carências. Viviane Guimarães, advogada, participando aqui do Bom Dia Pernambuco de hoje sobre as novidades aí da ANS, Agência Nacional de Saúde, falando sobre os planos de saúde, mais essas novidades. Clarice, é contigo.